Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Conclui Hércules a sua iniciação nos mistérios de Eleusis. Está, portanto, munido de conhecimentos e informações que muito lhe hão de ajudar na realização deste seu trabalho, buscar o cão Cérbero, o guardião do inferno. Assim pensando, segue ele para a distante região da Lacônia, onde em profunda cratera existente no cabo Tenaro, dizia-se ser ali a boca do inferno, a entrada para os subterrâneos confins da terra, os domínios de Hades. Vai refletindo, meditando, pensando sobre o que o espera nas apavorantes regiões infernais. Chega Hércules ao cabo Tenaro e se encaminha para a estranha entrada, a boca do inferno. À entrada da imensa cratera ele para, olha para o céu, contempla a grandiosidade do firmamento e é invadido por um enorme sentimento de amor a Deus pela criação magnífica gerada da sua infinita sabedoria. Em profunda reflexão, pede ao Divino Pai que o ajude nessa difícil e estranha viagem, onde os que vão não voltam. Zeus, que do alto do Olimpo observa os passos de Hércules, manda os seus deuses, Hermes e Atena, acompanhar o filho na sua descida aos infernos. Descem do Olimpo os dois deuses e falam a Hércules de suas incumbências. Entretanto, dizem, eles o acompanharão ao inferno veladamente. Estariam em todos os momentos ao lado de Hércules, mas invisíveis. Somente Hércules poderia ouvi-los, ninguém os veria. Protegido por dois tão grandes escudos, Atena, a deusa da sabedoria, e o habilíssimo Hermes, conhecedor de todos os caminhos, sentiu-se Hércules grandemente fortalecido no encetamento de sua descida aos infernos. Penetra então, confiante e consciente da presença dos deuses, na boca do inferno. Vai às incomensuráveis profundezas da terra, aos subterrâneos domínios do temido Hades, enfrentá-lo cara a cara. E vai descendo, descendo, descendo sem parar às escuras, longas e densas gargantas da boca do inferno. E à medida em que vai descendo e mais se aprofundando nos confins do centro da Terra, mais densa vai se tornando a atmosfera, mais escura e difícil vai se tornando cada passagem. Sem noção do tempo gasto, porquanto somente trevas o envolvem, ele já nem sabe quanto tempo andou. Dias, noites, tudo ali é noite, eterna noite, e a atmosfera é cada vez mais densa. À medida em que vai descendo mais ainda, vai sendo envolvido por densos vapores de desagradável odor. Os seus pés começam a pisar em terreno lamoso. Continua Hércules descendo, e em sua interminável descida passa a ouvir horríveis gemidos de dor, gritos alucinantes, e vislumbra na escuridão que o cerca centenas e centenas de seres humanos, transformados em verdadeiros trapos, contorcendo-se num tétrico e grotesco bailado, enlouquecidos pelo sofrimento e pela dor. Hércules tem ímpeto de ir em socorro daqueles seres, embora nem soubesse como ajudá-los. A deusa Atena diz-lhe ao ouvido: não são seres, todos são sombras de seres humanos mortos. Hércules segue em frente, vai descendo a níveis ainda mais densos e, seguindo orientação do deus Hermes, o conhecedor de todos os caminhos,
chega à entrada do inferno. Vislumbra na cinzenta paisagem, guardando a entrada dos infernais domínios, a pavorosa figura de Cérbero. Com suas horrendas 3 diferentes cabeças, goelas escancaradas, enormes línguas e fortes mandíbulas, ele vigia, permanentemente, não a entrada, mas a saída do inferno. As sombras das infelizes almas, uma verdadeira multidão, são arrastadas por uma força invisível para o interior daquela densa região. Hércules vai direto na direção de Cérbero, que ao vê-lo dirigir-se para a entrada, recua e lhe deixa passar. Transpõe Hércules a entrada e segue em frente. Por onde vai passando, por todos os lados, é sempre a mesma presença de dor e sofrimento. Os gritos angustiados, lamentos e gemidos profundos formam um permanente e enlouquecedor coral de lúgubres sons. Hércules, andando sempre em frente, depara-se com uma enorme porta de bronze que, semi-aberta, permite a sua entrada. Entra, vê-se num salão negro e logo à sua frente depara-se com o temido Hades que, ocupando um negro trono, o encara, firme e interrogativamente. Hércules, preparado sempre para qualquer surpresa, se detém calado em frente ao negro trono. Hades continua a encarar Hércules de maneira interrogativa e Hércules, também com firmeza, encara Hades nos olhos e se mantém em silêncio. Vendo que Hércules não fala, Hades autoritariamente o interroga. Quem és? Hércules não responde. Hades repete. Quem és? Silêncio. Hades insiste. Quem és? Hércules, sem nada responder, joga no chão aos pés de Hades a clava que trouxera, que lhe fora presenteada há muito tempo pelo deus Apolo. Pela clava parece Hades haver identificado Hércules e pergunta-lhe: o que vieste fazer aqui? Vim, a mando do rei Euristeu, buscar Cérbero. Quero permissão para levá-lo. Hades diz: Cérbero é o guardião da entrada do meu reino. Ele não pode sair. Hércules diz: Euristeu o quer emprestado. Ele será devolvido. Então cumpra sua missão, leve-o, desde que o venças sem o uso de armas, diz Hades. Indicando uma cadeira de ferro que está ao lado do trono, convida Hércules a sentar-se. Este, com um gesto de cabeça, recusa o oferecimento. De uma tigela que está ao lado do trono, retira Hades um punhado de grãos de trigo que oferece a Hércules e come ele mesmo alguns grãos. Hércules se nega a receber o trigo oferecido. Abaixa-se, sempre fitando Hades, apanha do chão a clava e pede permissão a Hades para percorrer algumas dependências do seu reino, no que é atendido. Com uma ligeira curvatura de cabeça, cumprimenta Hades e retira-se de sua presença sem lhe dar as costas. Percorre Hércules guiado pelos deuses Atena e Hermes, este, conhecedor de todos os caminhos, os meandros daquele reino de sombras. Por toda parte, por onde passa, é sempre a mesma entristecedora visão de dor e sofrimento. São seres amarrados, acorrentados, gritando, gemendo, lamentando-se. Sedentos, famintos, arrastando-se pelo chão lamacento, contorcendo-se de dor. A cada ímpeto de Hércules para socorrê-los, o aviso de Atena: são todos sombras. Na sua passagem por um imenso e escuro corredor, vislumbra Hércules, lá no fundo de uma escura sala, um homem sentado numa cadeira de ferro e nela acorrentado. Hércules deixa o corredor por onde vai, entra na sala escura e segue na direção daquele homem acorrentado na cadeira. Curiosamente, desta vez, a deusa Atena não lhe disse que era sombra. Hércules dirige-se então para o homem e, pasmo de surpresa,
depara-se com o seu grande amigo e primo Teseu, que ali estava prisioneiro de Hades. Hércules, com um soco, quebra as correntes que atam Teseu à cadeira de ferro. Mas este permanece sentado, semi-adormecido, como se não quisesse sair dali. Hércules arrebenta a cadeira, destruindo-a em pedacinhos, e demolindo-a, liberta Teseu, que, parecendo acordar de profundo sono, reconhece Hércules. Conta então Teseu a Hércules que para ali fora na tentativa de resgatar a deusa Persérfone, a pedido de Pirito, rei dos Lápidas, que queria casar-se com a deusa. Hades o recebera muito bem e o convidara a sentar-se naquela cadeira do esquecimento, igual a que oferecera para Hércules sentar-se, na qual quem nela se senta é envolvido por um permanente e eterno esquecimento de tudo e dali nunca mais sai. E Teseu aceitara a oferta de Hades, sentara-se na tal cadeira. Silenciosos, os dois primos se encaminham para a porta de saída, guardada por Cérbero. Enquanto caminham para a saída do inferno, vai Hércules pensando, meditando, refletindo em como enfrentar Cérbero e levá-lo para Euristeu. Ao chegarem à porta guardada por Cérbero, Hércules vai logo direto ao monstruoso cão e lhe diz: Vim buscar você, já falei com Hades. E Cérbero: Meu senhor me deu a você? Não, emprestou-me. Então vamos, respondeu Cérbero. Hércules despede-se de Teseu, que já refeito do trauma do esquecimento, recobrara toda a sua força e lucidez. Sai, puxando Cérbero pela corrente. Hades havia consentido na saída de Cérbero por achar impossível Hércules vencê-lo, ainda mais sem armas. Quando lá do seu negro trono Hades vê Hércules puxando tranquilamente Cérbero dócil pela coleira, fica furioso de raiva e quer inverter a situação. Somente desiste quando Persérfone, sua esposa, interfere e lhe diz: Você permitiu, suas exigências foram cumpridas. Ele venceu Cérbero sem qualquer arma. A volta foi mais fácil. São sempre mais fáceis. E quem consegue escapar dos infernos tem bastante sabedoria para vencer as dificuldades de volta à vida terrena. Puxando o temido Cérbero pela coleira, caminha Hércules tranquilo pelas ruas de Micenas. A cidade inteira sabia da impossível missão de Hércules e torcia pelo seu sucesso. Assim, tão logo se espalhou a notícia de sua vitoriosa volta, boatos em todos os tempos e lugares se espalham com muita rapidez. Uma multidão de curiosos acompanha, mantidas as cautelosas distâncias, aquela estranha dupla que se encaminha para o Palácio Real. Vai ao encontro do rei Euristeu. À entrada do palácio não teve Hércules a menor dificuldade em acessá-lo. Os briosos componentes da real guarda, quando veem Hércules puxando, embora acorrentado, aquele monstruoso animal de 3 enormes e diferentes cabeças, imenso corpo de serpente, enorme cauda de dragão, identificam logo o temível Cérbero. E há então enorme debandada, ficando o palácio totalmente desguarnecido. Hércules adentra a palácio e vai diretamente aos aposentos reais. Euristeu, surpreendido sozinho, com a presença de Hércules a quem tanto temia, ao ver Cérbero, fica tão apavorado de medo que nem sequer consegue entrar no vaso de bronze. Tremendo dos pés à cabeça, declara ter se arrependido de haver mandado buscar Cérbero e, de longe mesmo, pede para Hércules devolvê-lo ao seu dono. Hércules volta com Cérbero aos infernos. As voltas são sempre mais fáceis. E o deixa no seu antigo posto, cumprindo o trivial serviço de castigar impiedosamente os que tentam fugir do julgamento cósmico.
Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.